Que artista lançou em 2006 o álbum The Information com adesivos que possibilitavam a customização da imagem de capa? Letra A, Beirute. Letra B, Jarvis Cocker. Letra C, Beck. Ou letra D, The Flaming Lips? Ai, não sei. Não faço a mínima ideia. Vamos chutar? Chuta aí, Isa, vai lá. Vou chutar. Vou de letra D. Letra D, The Flaming Lips? Lips, é. Errado, a resposta correta é letra C, Beck. Ele lançou o disco The Information com um pacote de adesivinhos e a imagem de capa vinha num gridzinho pra você personalizar. Nossa, que álbum é esse? que Acho que eu nunca ouvi. quisesse. Enfim. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oiê, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, capas que contam histórias. A gente já falou bastante sobre capas aqui, mas agora a gente vai mergulhar em algumas mais específicas, porque por trás de algumas das imagens de capas mais famosas da história da música, existem algumas histórias inspiradoras, sombrias ou completamente malucas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Certo, meus amigos? Certo. Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm. Por lá você pode interagir, comentar, deixar seu like, todas essas coisinhas. E você também pode apoiar a gente. Se você gosta muito da gente, você acredita no nosso trabalho, você pode apoiar em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você já tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. E quando a gente fala muitos, a gente não tá exagerando, pois esses últimos meses a gente tá trabalhadeira, então tem várias coisas que estão chegando no grupo. Nossa, eu peço pra descansar e toda semana o Renan fala, não, vai trabalhar sim, viadinho. É verdade, eu faço isso mesmo. E, como eu falei, existe um grupo fechado para apoiadores no Telegram, em que a gente solta alguns links com bastante antecedência e também o pessoal conversa, discute lançamentos, tem fofocas que só rolam por lá, que se você não está lá, você está perdendo as suas fofocas. E além disso, o pessoal também pode assistir às gravações ao vivo. Hoje a sala está cheia, né, Kleber? Não, cheíssima hoje. Nós temos aqui, ó, Beatruzes, Fabrício Neri, Valmor Viana, que tá com foto nova, chique, assim, ó, advogado, Henrique Santos, Gabriel Cordeiro, Jefferson Kozenieski, Eduardo Távora, Tuane Malman, Gabriel Oliveira, Maria Lua, que tá com um nome bizarro aqui, que eu quase me enganei. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Luiz Almeida, Gabriel Benevides, Thiago, simplesmente Thiago, Tuane Malman, Gabriel Cordeiro. É isto. Além disso, o Kleber também deixa perguntinhas pra vocês aí na plataforma de streaming Spotify. Se você está ouvindo por aí, responda nossas perguntas. Também pode avaliar o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida. E se tiver um espacinho pra deixar outros tipos de comentários e avaliações, também aproveite e deixe dizendo quanto a gente é perfeito. Se não for isso, a gente vai tentar achar um jeito de deletar. Vai acontecer. Enfim, é isso. Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora! Temos aqui 2 programas já gravados onde a gente fala sobre o universo das capas de disco. O primeiro é a edição 48, qual a importância da capa para um disco, em que contamos com a participação especialíssima do nosso querido Olga Mendonça. Nossa, esse episódio é ótimo. E temos também uma edição divertidíssima que é Que Capa Feia, edição 143, em que também contamos com a presença do Olga e do Gabriel Rolim aqui para dividir. Demorou essas 7 horas capas. essa gravação. Foi uma das mais Eu amei. longas. Foi incrível. E agora a gente se reúne aqui, cada um de nós separou algumas capitas que gostamos muito, mas que trazem alguma coisinha, tem um segredo, uma historinha por trás, algo além de só uma capa bonita. Mas antes eu quero perguntar, quando foi que vocês se ligaram que por trás de uma imagem de capa pode ter alguma história, alguma coisa, um pano de fundo histórico, político, conceitual, para além de ser só uma coisa bonita e chamativa? Vocês lembram? Qual foi a primeira capa que impactou vocês nesse sentido? Eu acho que vai ser meu primeiro exemplo. Então eu quero então você quer guardar pra Ai, isso. como ela é misteriosa. Ai. Mas... Bom, amigo, pra não te fazer queimar a largada, vou falar aqui. Eu acho que a minha, que eu até perguntei pro Kleber se valeria. Pra mim é muito óbvio, mas eu acho que é Strokes is This It, porque eu fiquei muito curiosa pra saber na época. Eu lembro que eu falei, nossa, Quem era aquela bunda? de quem era aquela bunda? É, exatamente. Falei, gente, que bunda bonita, né? E capa minimal, tipo, que eu gostava bastante. Daí eu queria saber o que era a história dela.
eu acho que pra mim foram as capas do Sonic Youth. Eu lembro que eu ficava muito Ai, pensando, capa tipo, feia. olha lá, Ai, julgando não, a arte mas- dos Não, outros. tem umas capas feias que são bonitas. É meio Mas é que tem umas quente. coisas, tipo assim, que eu ficava… Nossa, qual o sentido? Tipo, a vela na capa do Daydream Nation. E daí depois eu descobri que era uma obra de arte importante. Aí era um Sim. cara importante, tinha um monte de coisa. Então, eu sempre puxava um fio de coisas que eu acho que… Só me fez me apaixonar ainda mais pelo Sonic Youth por causa disso. Porque toda a capa de disco deles, tanto que eles vão aparecer aqui na minha lista, sempre tem alguma história e tem alguma relação com algum artista, com algum outro tipo de produção e com outras coisas que eles estão envolvidos. E eu acho que isso sempre me encantou e depois vai me encantar em outros artistas que eu gosto, como é o caso da Bjork, por exemplo, que a maioria das capas dela Ai, sempre tem uma tudo. produção muito gigantesca. Ela sempre quer contar também uma parte da história do disco a partir desses projetos gráficos. Então eu acho que isso sempre me encanta bastante. Eu gosto quando você consegue ir além do disco a partir do projeto gráfico. Acho que uma banda que me chamou a atenção nesse sentido também foi o Fleet Foxes, lá no comecinho. Ai, tudo. Que eles tinham umas capas baseadas em pinturas, né? Era geralmente crops de pinturas bastante famosas, assim. Geralmente essas coisas mais, sei lá, tipo, ligadas à igreja católica, com coisas acontecendo. Era sempre divertido, assim. E fazia muito sentido com a vibe da música que eles estavam colocando ali. Total. Eu acho que pra mim vai muito na questão de hip hop, assim. Eu lembro que tinha algumas capas, sei lá, tinha capa que tinha alguém morto na imagem de capa, umas coisas nesse sentido, e sempre levantava umas questões políticas, assim, umas reflexões. Mas o Radiohead é um que sempre me atraía muito essa questão de o que eles estão tentando trabalhar nessa imagem de capa. Tipo, a capa do The Band, que é o boneco lá, a Sim. capa do próprio In Rainbows, a capa do OK Computer, que há poucos anos descobriram onde que era a fotografia que aparece toda estilizada na capa do OK Uou! Computer. Encontraram no Google Maps o lugar, que é tipo uma foto tirada de um hotel no meio de um cruzamento de uma estrada nos Estados Unidos, assim. Que Então, legal. sempre me chama a atenção esse tipo de abordagem. Mas eu acho que principalmente quando a gente pega a própria produção brasileira dos anos 60, 70 e 80 durante a ditadura, sabe? Desses artistas que, para além da poética, de brincar com as palavras, tentavam trazer algum significado oculto na imagem de capa. A própria capa da Tropicália, sabe? Ela tem camadas e mais camadas dentro daquela capa que, Sim. tipo, para além das personalidades que estão ali, né? Mas vamos começar com a nossa seleção, meus amigos? Quem Bora. começa aí? Posso começar, já que eu falei que ia Vai lá. revelar o meu primeiro contato com capas históricas? O Led Zeppelin 1, na época que eu era roqueiro, um jovem roqueirinho. É muito chamativa essa capa, que é basicamente um dirigível pegando fogo, assim. Essa capa é uma foto daquele Zeppelin alemão, o Hindenburg, que pegou fogo em 1937, lá em New Jersey. E aí o fotógrafo Sam Sher tirou uma foto daquilo e foi usado, assim. Eu li uma história que achei bem engraçada, que eles usaram na parte de dentro do disco original, o logo da família Von Zeppelin. E aí foram processados depois e tal, teve todo um bafafá ali pra além da capa. Mas é meio que isso, assim. E eu acho que faz muito sentido, porque na época ali que foi lançada tinha toda a história do Keith Moon falar que o som da banda, né? O som do Led Zeppelin era pesado como um balão de chumbo e tal. E aí daí que veio o nome, né? Então, tipo, Keith Moon, baterista do The Who, deu o nome pro Led Zeppelin. Ele quase foi um integrante antes do John Bonham entrar. Histórias, Então, olha. É bem interessante, assim, junta bastante coisa. E outra coisa que eu li também que eu achei bem interessante é que meio que diz tudo sobre o disco, assim, que é basicamente um objeto fálico pegando fogo. Então é tipo, é bem o rolê do hard rock, assim, de putaria, destruição e coisas do tipo, assim. O rock and roll. Só não entra na capa a parte que eles roubam música dos negros, né? Só isso. Falando em dirigível, achava uma coisa que nem existia mais. Eu achava que É tinha… dirigível ou dirigível? Dirigível. 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 Nossa, que Isso são complexo. palavras erradas que parecem É tipo, certas e dão prazer de falar. Tipo Enfim. piquirito. Não, mas essa é mais Eu adoro difícil. falar piquirito em vez de Piquirito é muito bom. periquito.
Tá ferrando, Kleber. Eu falo dirigível. Registro. Nossa, essa é mais Enfim, difícil. dirigível. É mais difícil, amigo. Seja lá o jeito Negócio que de você fale. dirigível. Pensa que Eu é achei... Eu achei que era algo que não existia mais. E esse mês apareceu um em São Paulo. Aqui em São Paulo, Sim. É, virou tipo… Todo mundo ficou filmando, tirando Sim. foto e tal. É, de uma marca aí. Mas enfim, só isso. O Aphex Twin, quando ele voltou na década passada, lá em 2014, a ação de marketing foi fazer um balão desses flutuando pela cidade de Londres, assim, para as pessoas tirarem fotos. Tinha o símbolo dele, aquele asinho customizado. Eu acho chique. Eu gostaria de viajar. Me parece uma coisa meio rico dos anos 1800, sabe? O rico Uma coisa fedido nesse que sentido. chega pra atrapalhar a vida da Geni na cidade, só pra isso. Nossa, é uma ideia pra mim muito estranha. Tipo um balão de gás que pega fogo. Tipo, Parece que Parece que vai dar propício certo, pra sabe? morte, sabe? Tipo, a morte vai acontecer a qualquer momento. Mas perfeito. Uma ótima primeira escolha. Isa, o que você quer começar aí hoje? Vamos de rock. Sim, vamos lá. Eu escolhi a capa do U2 do álbum War, que é de 83. E foi gravado em 82. Ela é bem clássica, essa capa. E eu lembro que quando eu comecei a ouvir U2, eu falava, gente, mas por que é um menininho, né? Tipo, meio estranho, enfim. Não achava que não. Mas daí eu comecei a pesquisar, fui lendo. E ele aparece… O menino em questão é o Peter Rowan, que é o irmão de um artista que era amigo da banda, chamado Googie. E ele era membro de uma banda chamada The Virgin Prunes. A foto em questão do Peter, que é o menininho, é do Hugo McGuinness. E enfim, esse menino, ele aparece também no primeiro, acho que EP deles, que é o 3, daí depois aparece no Boy, no single de I Will Follow, no The Best Of de 1980 a 1990. E enfim, a capa Eu mostra… não sei se você vai comentar, mas a capa do Boy foi super polêmica, né? Super, Rolou super. acusação de pedofilia. Exatamente. Tipo, a Sociedade das Senhorinhas Católicas se uniram pra tirar Nos Estados o disco de Unidos teve que circulação. Foi mudar nesse e tal, nível. enfim, caos. Mas aí no War, tipo, é um álbum que realmente, assim, é bem faquinha na bota quando você para pra ler as letras. E aí eu tava vendo que o Bono mesmo, ele falou que a guerra parecia ser um tema no ano de 1982, quando eles estavam gravando. Então, Guerra das Malvinas. Exatamente. Teve também guerra no Líbano, enfim. E aí, eu separei aqui um trecho que ele fala aqui, ó. Muitas das músicas do nosso último álbum são bastante abstratas, mas War é intencionalmente mais direto, mais específico. Mas você ainda pode colocar o título em um monte de níveis diferentes. Nós não estamos falando apenas dos aspectos físicos da guerra. Os efeitos emocionais são importantes. Daí, tipo, é uma aspas. Nas trincheiras cavadas dentro dos nossos corações. As pessoas tornaram-se insensíveis à violência. Assistindo a TV, é difícil saber a diferença entre o que é o fato e ficção. Em um minuto você tá vendo alguém levar um tiro em The Professionals e no próximo você vê alguém caindo de uma janela após ser baleado no noticiário. Um é ficção e o outro é a vida real. Mas estamos nos tornando tão acostumados com a ficção que nos tornamos insensíveis ao real. O War poderia ser a história de um lar desfeito, uma família na guerra. Então, assim, daí as coisas começaram a fazer mais sentido, assim, pra mim. Que daí realmente… Bono hablando. Mas é um álbum que tem faixas incríveis, tipo Sunday Bloody Sunday, que fala também… do Domingo Sangrento, né? Que aconteceu na Irlanda, enfim. Conheci essa pela versão do Sambo. Exatamente, um clássico. Mas enfim, gente, eu acho bem interessante esse álbum, até porque o menino ganhou chocolate para tirar as fotos. Essa foi a prenda dele. Quando eles tiraram Nossa, uma que coisa foto. de pedófilo isso. Tirar uma foto sem camisa aqui. Era o irmão do amigo dele. Não, esse é War é depois, né? O Boy talvez… Enfim, gente, Exato. mas é isso. Só antes do Renan ir aqui, ó, o comentário do Henrique Santos, ele falou: o Kleber falou do Tropicália. Lembrei que ele, o do Tribalistas, eram capas que a gente tinha contato desde criança, mesmo não tendo disco. Aparecia sempre em matérias didáticas nas aulas de arte, é verdade. O Tropicália, sim, eu lembro que aparecia bastante. O Tribalistas eu já era velho, já era na Já faculdade. tinha saído da escola já.
Por Deus. Vai lá, Renan, qual que é a sua primeira Eu dica? vou seguir na linha crianças e as problemáticas de você colocar crianças na capa do seu disco. Que eu vou falar do disco do Placebo, o disco homônimo de Eu 1996. amo, é o meu favorito deles. É o meu disco favorito deles também. Eu sempre fui muito encantado por essa capa. Eu usei ela há muitos anos de capa do meu Facebook. E eu achava incrível, não sei, tinha um mistério nessa capa que eu não entendi o que era. Que é uma coisa aleatória, que essa criança, pra quem não lembra, é a capa que é um menininho com um suéter vermelho que parece muito maior que ele. E ele tá puxando os olhos pra baixo, assim. Ele tá de olhos meio fechados. Parecia uma capa normal, ok. Mas aí, nos anos 2010, a gente descobriu que esse menino da capa se chama David Fox. Ele reapareceu na mídia. A foto foi tirada por um primo dele, chamado Samuel Fletcher, que é um fotógrafo profissional. Só que ele tava, num passeio, visitando a família. Ele tirou umas fotos com as crianças da família e falou: é só umas fotos que a gente tá tirando. Só que depois ele surgiu um freela ali, né? Gente, precisamos de umas fotos para uma capa de um disco. Ele ofereceu algumas opções que ele tinha e o pessoal gostou dessa foto específica do David fazendo essa brincadeira com os olhos. E ok, ele ligou pra família e falou: gente, o disco o menino vai ser na capa de um disco, eu consegui vender essa foto, ó, que legal. Todo mundo falou: ok, tudo certo, vida que segue. E aí, nos anos 2000 em 2012, especificamente, o David Fox reapareceu na mídia falando que queria processar o Placebo, porque essa capa tinha arruinado a vida dele, tinha destruído tudo que ele tinha por causa dessa capa. Ou talvez um pouco exagerado. Mas o fato é que ele falou que a foto não tinha autorização dele para ser usada, porque ela foi vendida. E aí, como eles moravam ele era uma criança da Inglaterra, essa capa apareceu em milhões de outdoors e espaços. Aparecia na TV, aparecia na MTV, as crianças assistiam MTV. E aí, basicamente, as crianças da escola falavam: olha lá, o fulaninho tá na capa daquele disco de boiolinha. E aí, ficaram a vida inteira incomodando ele. Ele teve que mudar de escola uma época, porque ele sofria muito bullying dos outros colegas. São relatos dele, tá, gente? Então não tenho condição de discutir com ele. Só que depois disso também essa história meio que esfriou. Existe uma matéria posteriormente da Far Out falando que oficialmente esse processo nunca chegou a acontecer. Eles não sabem se talvez o Placebo tenha feito alguma negociação com ele, alguma coisa, porque ele surgiu nesse momento dando essas entrevistas, depois ele desapareceu, assim. O fato é que isso já acontece. Brian Molko matou ele. Isso de a pessoa ter a sua foto utilizada sem que ela tenha autorizado oficialmente, já aconteceu em outros casos. Vampire Weekend, no Contra. No Contra, a Kirsten Kennedy, que é a moça que aparece na capa do Contra, ela também não sabia que a foto tinha sido usada. Porque na prática, legalmente, a foto, o direito autoral da foto é do fotógrafo e não, do modelo. Então, não precisaria oficialmente de uma autorização dessa pessoa para que essa foto seja utilizada em uma outra coisa. Então, é muito difícil também que, judicialmente, você ganhe esse processo. É algo bem complexo e, meandros de direitos autorais, assim. De todo modo, eu acho essa capa do Placebo muito iconic. Entendo que o Mini Divo tenha sofrido bullying e tudo mais, mas continua sendo uma capa ótima para mim. É isso. Vou começar aqui com não uma, mas 5 em uma, porque eu trago The Roots com Things Fall Apart, de 1999, é uma criação do Kenny Grevels. No final dos anos 90, o Roots já era uma banda conhecida, mas nunca era assim um grande sucesso, um grande fenômeno do hip hop. E quando eles vêm com esse disco que tem uma pegada política muito mais acentuada, eles decidem que precisariam ter uma imagem de capa que fosse, que dialogasse com isso, que tratasse sobre questões sobre racismo, sobre violência policial, sobre fome, sobre guerra, que eram os temas que meio que circulavam entre as conversas deles. Então o Kenny Grevels, ele oferece essas várias capas e eles optam por um pacote, por ter uma que é específica, né, que é aquela imagem clássica, que são duas mulheres negras fugindo da polícia na região do Brooklyn, durante as manifestações pelo direito civil no final da década de 60, mas eles ainda levam outras capas juntos. Uma das fotos, que é chamada de Mão de Ases, é a foto do mafioso Giuseppe Joey The Boss Masseria, que foi encontrado morto segurando um ás nas mãos depois de ser assassinado em um restaurante.
Outra foto mostra um incêndio destruindo uma igreja que feriu alguns bombeiros e você pode ver os destroços da igreja e esse bombeiro ferido lá no fundo. Uma que para mim é bem impactante, eu acho que é a mais forte aqui, é uma foto tirada na estação ferroviária de Xangai em 1937 e representava as consequências da guerra japonesa na China. Na foto a gente vê um bebê chorando, provavelmente abandonado, no meio de um monte de escombros. É uma foto bem pesada, assim, tipo, você vê toda a destruição no fundo e a criança num cantinho. E outra que também é muito marcante, é muito emblemática, que é uma foto de uma criança chorando de fome. Essa foi tirada na Somália, no início da década de 1990. E como o Kenny Gravilis comentou, embora fosse a cobertura mais óbvia, a fome é uma epidemia tão disseminada que sentimos que precisava ser incluída, assim. Então eu acho que são 5 capas que dão muito a tônica do que é o disco, assim. Você olha para a imagem de capa, você consegue imediatamente identificar sobre os assuntos e sobre a temática que eles vão incorporar ali dentro. E é, para mim, até hoje, o melhor disco do The Roots, assim. Eu sou apaixonado por esse trabalho fantástico. Boa. Bom, pra minha segunda, eu vou com um disco que eu amo demais, que é o American Football. American Football. Clássico. A foto é bem simples, na verdade, né? Tipo, é o crop da fachada de uma casinha bem típica americana, assim. E eu acho que, no fim, diz muito sobre o que é o disco, né? Tipo, sei lá, essas coisas bem de subúrbio americano, de, sei lá, uma descrição de uma saída de vida adolescente ali, enfim. E aí tem essas cores meio esverdeadas que tem na capa. Mas é engraçado, assim, porque essa casa de onde eles tiraram foto, que fica em Urbana, em Illinois, não é de ninguém, assim, não é de ninguém da banda, é de amigos. Então, era só uma casa que o fotógrafo Chris Strong passou na frente, gostou e tirou uma foto. E aí, no segundo disco da banda, de 2016, a capa é de dentro da casa. É tipo, são fotos lá de dentro. Não sabia. Então, é divertido, né? Essa coisa de... Eles tiveram acesso primeiro à casa quando eles fizeram o clipe de Nevermind, que é o primeiro clipe da banda, que foi só em 2014. Enfim, tem uma historinha lá que se passa dentro dessa casa, então dá pra ver um pouco mais de como era ali. E aí outra parte da história interessante é que em maio de 2023, a banda, o selo Polyvinyl, que é tipo o selo da banda desde sempre, o fotógrafo original, Chris Strong, e mais uma galera compraram a casa, porque ela ia ser vendida e aí possivelmente destruída porque, sei lá, eu não sei como anda o mercado imobiliário de Illinois, mas aparentemente essa casa de 1800 e tanto não era mais tão nova assim. E eles iam reformar e destruir. Mas aí a galera comprou e meio que ficou em posse deles, foi assim. tipo tombada, né? Mais ou menos, como se fosse isso, assim. Não exatamente, porque acho que lá não existe essa galera. Não existe Não, o existe deles. tombamento no mundo inteiro. Esse conceito é mundial. Mas a ideia era preservar ela, a estrutura dela como ela era até aquele momento, sabe? Não ia ter grandes alterações a partir disso. Então, e aí essa casa ficou conhecida como The American Football House. E tá aí até hoje, bonitona. E é isso. Perfeito. Excelente. Sou eu, vamos lá. Para a minha segunda escolha, eu trago uma capinha aqui que foi a última que me chamou a atenção. Quando eu tava assistindo aquele documentário, até que eu já dei aqui como dica, o Under the Volcano, que é a história do Air Studios, em Monte Serra, naquela ilha lá caribenha, que eu contei pra vocês. Tem um álbum chamado Volcano, de uma banda chamada Jimmy Buffett, que é o senhor que ele canta... Puta, ele é gigantesco nos Estados Unidos, assim, o Jimmy Buffett. É meio country, maluquices, easy listening, assim, sabe? Enfim. E aí eu lembro quando eu tava assistindo o documentário, apareceu essa capa e eu fiquei muito impactada. Eu achei muito bonita essa capa. E aí eu comecei a ouvir, eu gostei muito. E aí eu fui atrás de ver a história, porque, assim... É um álbum que resume muito da história do Air Studio, que era esse estúdio que durou, acho que 15 anos, alguma coisa assim, em Monte Serra, que era do Sir George Martin. Enfim, um projeto dele. E eu gostei muito, assim, eu virei mó fã desse álbum e eu acho essa capa muito bonita. Porque é isso, tipo, o vulcão entrou em erupção em 95 e aí acabou com a ilha. Então, ficou muito documentado essa fase, assim, de bandas que iam pra lá como um refúgio
E aí, é muito louco, porque era um lugar paradisíaco, maravilhoso, que todo mundo ficava de boa, todo mundo curtia, gravava as músicas ensolaradas. Brothers in Arms, que é do Dire Straits, também foi gravado lá. Enfim, é meio que essa mesma vibe, esse álbum do Jimmy Buffett. E, enfim, a capa é muito maravilhosa, que é um desenho bem anos 80, assim. Ele foi lançado em 79, mas ele é bem 80. E aí tem uma foto também, que eu acho que é dentro, ou é na contracapa, que é o Jimmy Buffett do lado, do vulcão, assim, saindo a fumaça lá. É geyser, né, que fala? Quando vai saindo que tem aqueles pontos perto do vulcão que vai saindo a fumaça. Enfim, não vou lembrar se é isso. Pode ser que esteja certo ou pode ser que esteja errado. Enfim, eu acho muito divertido e eu queria trazer alguma coisa ensolarada que não fosse tão pesada. Enfim, é isso. E você, Renan Guerra, o que você traz agora? Bom, eu vou com a minha última leve, que depois as coisas são barras pesadas. Eu gosto de barras pesadas. Eu vou falar agora do Sonic Youth, o Washing Machine, de 1995. Maravilhoso. É um disco excelente, tem uma capa que eu sempre fiquei, tipo assim, qual é o conceito dessa capa? Porque são dois meninos usando camisetinhas azuis que tem uma máquina de lavar de Sonic Youth. E eu ficava muito na cabeça o que eles queriam com isso. E aí, em 1995, no início do ano, o Sonic Youth tava com essa brincadeira de que eles iam mudar o nome da banda pra Washing Machine e toda essa ideia. E aí eles estavam fazendo uma turnê e decidiram fazer algumas camisetas de merchandise que tinham essa máquina de lavar com o nome da banda, né, o Sonic Youth. E aí, em 1995, em um show em Massachusetts, a Kim Gordon tirou uma Polaroid de dois fãs usando essa camiseta. Dá pra ver na camiseta de um deles que tem o autógrafo da Thalia Zedek e do Chris Brokaw, da banda Come, que era a banda de abertura do show naquela noite. E aí eles guardaram essa Polaroid e tal. E aí depois, quando a banda decidiu, enfim, que o seu próximo disco ia se chamar Washing Machine, eles decidiram usar essa foto. Só que a gravadora, muito mais esperta que a gravadora do Placebo, falou: vocês não vão colocar a cara desses meninos aqui no disco sem ter autorização dos pais dessas crianças. Depois a gente não quer BO. Entendeu, Kim Gordon? Que agora você é mãe, você devia saber. E aí, eles falaram, não, então vamos cortar a cara das crianças. E aí virou um mistério. Quem são essas pessoas que estão na capa? Esses adolescentes que estão na capa. Ficou muito tempo se perguntando quem era. E era tipo, sei lá, nos 90, a gente não tinha internet pra você simplesmente caçar e alguém surgir dizendo, sou eu nesta capa. E aí ficou durante muito tempo, as pessoas não sabiam quem eram os meninos. Recentemente se descobriu que um deles, que se chamava Daniel Barrett, faleceu. Ele faleceu em 2019, aos 38 anos. É o menino mais gordinho da foto. E aí as pessoas descobriram porque saiu o obituário dele na cidade onde ele morava, saiu no jornal, as pessoas acharam na internet. E no obituário fala que ele fala as coisas, tipo obituário, né? Fala as coisas que eram importantes pra ele, fala as coisas que ele gostava, fala que ele gostava muito de música, que ele tocava guitarra e baixo e que ele tocou em várias bandas locais. E aí uma das frases do obituário é: um dos seus momentos de fama foi quando ele foi um dos meninos fotografados para a capa do álbum me arrepiei. Eu acho muito bonitinho, porque ele continuou apaixonado por música assim pro resto da vida. Era um orgulho dele que ele tava nessa capa, assim. É uma capa, é um disco muito bom, é uma capa muito a cara do Sonic Youth, assim. É uma camiseta linda, então acho muito bonitinho. É isso. Pra quem não sabe, o Renan Guerra também está na capa de um disco, que é a capa do Todos os Olhos, do Tom Zé. Não estou... Vou com mais uma barra pesada aqui, porque em 1981, Yoko Ono lança Season of Glass. Ele é o quinto álbum de estúdio da Yoko Ono e sua primeira gravação solo após o assassinato do seu marido, que era o John Lennon. O disco foi um sucesso, ele alcançou a posição de número 49 na Billboard 200 dos Estados Unidos. É até hoje o disco de maior sucesso dela por lá. Muitas das canções que tem dentro desse álbum, como Goodbye Sadness, que é maravilhosa, e I Don't Know Why, são diretamente relacionadas ao assassinato do John Lennon. Tem participação do Sean Lennon em Even When You're Far Away, que ele conta uma história que o John contava pra ele quando ele era criança.
E eu acho que o mais emblemático é a capa que apresenta os óculos manchados de sangue do John Lennon, os mesmos que ele usava no dia que ele foi assassinado, posicionada de frente pro Central Park. No fundo, assim, você vê Central Park, e do lado tem um copo d'água que você pode interpretar como meio cheio ou meio vazio. E aí, assim, obviamente é uma imagem ultra polêmica, uma imagem forte. A morte do John Lennon não tinha completado 6 meses ainda, e ela quis lançar isso. A gravadora meio que recusou inicialmente, porque falou que, cara, isso era comercialmente algo problemático, as pessoas acabariam não comprando. E aí a Yoko Ono bateu o pé e ela disse ela tem um texto que ela fez posteriormente que diz o seguinte: usei uma foto que tirei dos óculos manchados de sangue do John na capa do álbum. A gravadora me ligou e disse que as lojas de disco não iriam estocar o disco a menos que eu trocasse a capa. Eu não entendi. Por quê? Disseram que era de mau gosto. Eu me senti como uma pessoa encharcada de sangue, entrando em uma sala cheia de pessoas e relatando que meu marido estava morto. Seu corpo foi levado. O par de óculos foi a única coisa que eu consegui salvar. E as pessoas olhando para mim, dizendo que era de mau gosto mostrar-lhes os copos. Não vou mudar a capa. Isso é o John agora, disse a Yoko. Então eu acho que assim, ajuda a entender muito do que é o peso dessa capa e desse disco de maneira geral, de uma pessoa que sempre esteve intimamente conectada com a arte e fez a própria vida uma ferramenta artística. Então, assim, é uma capa fodida de boa, assim, de um disco maravilhoso, recomendo muito. Na exposição que teve no Museu da Imagem e do Som sobre o John Lennon, com as fotos do Bob Grant, tinha um espaço que era específico sobre a morte do John. Uhum. E aí tinha essa capa e tinha meio que uma espécie de reprodução desse pequeno cenário que ela cria. E é algo muito, muito forte, porque a gente entende que é algo muito pessoal para ela. E eu acho que isso que é tão complexo de transformar a sua própria vida em arte e a sua própria dor em arte, porque é algo que pode ser muito incômodo para algumas pessoas, mas é que é algo muito sincero para ela. Eu acho que isso que é tão interessante e que nos incomoda e nos movimenta também. Perfeito, amigo. Bom, pra minha próxima eu vou pegar mais um disco roqueiro, que é o Elvis Presley de 56. Essa acho que é a capa mais icônica do Elvis, talvez, aquela que é uma foto em preto e branco, aí escrito Elvis Presley em verde e rosa. Eu não sei se a foto por si ela é tão histórica assim, mas ela se tornou com o tempo, né? Ela se tornou tão icônica que várias outras bandas se inspiraram e copiaram ela. É uma foto do William Red Robertson, tirada em 55, em Tampa, na Flórida. Acho que é um show, parece que é uma coisa meio ao vivo, assim. E, enfim, acho que ela passa bastante dessa coisa da energia do Elvis ali naquela época, de ser uma coisa meio desafiadora e tudo mais. E aí, enfim, virou um ícone, e aí bandas como Clash refizeram no London Calling de 79, que é uma capa lindaça. Perfeito. Também. Além deles, né, o Big Audio Dynamite em 95 fizeram um disco, K.D. Lang em 2006 e o Chumbawamba, alguém lembra disso? Ai, sim. Eles fizeram um single chamado Tony Blair, e aí tinha essa capinha também inspirada. Iconic. Off topic, já que a gente falou do Elvis Presley, tem um episódio da Rádio Novelo que se chama 15 Minutos de Fama, que eles entrevistam um médico brasileiro que participou da autópsia do Elvis Presley. Olha! É um episódio muito bom. Que é o mesmo médico que participou da autópsia alienígena do Fantástico nos anos 90. Do ET Bilu, exato. Bilu ainda não morreu, da Record. Não me dá Bilu, uma notícia dessa, pelo amor de Deus. Tá bom. Vai, posso ir? Vai lá, amiga. Vamos lá. Minha próxima escolha é um álbum que eu tava fazendo pesquisa, né, e tal, dando uma olhada. Gente, agora eu quero comprar esse álbum. Pesquisadora, professora da USP, ela. Eu ouvi 3 vezes, estou viciada, achei maravilhoso. E a capa, tipo assim, perfeita. Eu quero muito em vinil, vou procurar isso para comprar. O álbum em questão, jazzeira, hein, Nick? Eu trouxe aqui o jazz para representar. Gosto, quero. A música dos jovens. Música dos jovens. No caso, é o álbum do Max Roach, We Insist, Max Roach's Freedom Now Suite, de 1960. Bom, a capa em questão faz referência ao movimento Sit-In, do movimento dos direitos civis,
estava acontecendo nos Estados Unidos. Ai, que capa bonita. Maravilhosa, tô desesperada pra comprar o vinil. Enfim, e aí eu trouxe um resumo que eu achei na net pra explicar. Na década de 1960, jovens negros norte-americanos, cansados do tratamento discriminatório que estavam sofrendo durante gerações, iniciaram um movimento denominado Sit-In. As leis e regulamentos de alguns estados sulistas nos Estados Unidos não lhes permitia que se sentassem em lugares reservados aos brancos em bares e restaurantes. Passaram então, passiva e massivamente, a desobedecer esta lei, que julgavam injusta, e ocuparam, sentando-se, nos lugares de bares e restaurantes cujo acesso lhes era vedado por lei. Usaram as únicas armas que dispunham, seus corpos. Foram duramente reprimidos pelo aparato policial estatal. No entanto, seu movimento, sob a liderança de Martin Luther King e Malcolm X, resultou na superação dessas leis estaduais anacrônicas e iniciou um novo entendimento acerca dos direitos civis nos Estados Unidos. Bom, o álbum é só o Max Roach tocando bateria e a vocalista Abbey Lincoln. E assim, é muito interessante o jeito que ela canta, que é meio falado. Cara, é muito incrível. Tem a participação em uma das faixas do saxofonista Coleman Hawkins. E ano passado, o álbum foi selecionado pela Biblioteca do Congresso para Chique. preservação no Registro Nacional de Gravações dos Estados Unidos como sendo culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Recomendo muito. Arrasou, amiga. Chique. Nossa, Amei. essa capa fodida de bonita. Caralho. E a capa, no caso, mostram 3 jovens negros sentados nesses lugares que, enfim, que eles não poderiam estar sentados. E mostra um garçom branco do outro lado do balcão que não tá olhando pro fotógrafo e os 3 estão olhando. Então, tipo assim, eu achei bem iconic e o álbum é muito maravilhoso. Boa. A minha próxima capa é uma capa do Dead Kennedys. O Dead Kennedys é uma banda punk que, sei lá, a gente poderia falar de várias capas deles aqui. Eu acho que eles têm um discurso político que é muito forte relacionado a toda a construção sonora da banda. Mas eu escolhi aqui especificamente o Plastic Surgery Disasters, que traz uma capa muito forte, muito impactante, que é uma fotografia do Michael Wells, um fotojornalista, que mostra a mão de uma criança negra de Uganda em comparação com a mão branca de um missionário europeu. A mão dessa criança é obviamente de uma criança quase em inanição, assim. Como a foto é em close, é quase como que desumaniza a existência dessa criança, assim. É uma imagem muito forte. Em 1980, ela foi premiada com o World Press Photo of the Year Award, que é uma premiação de fotojornalismo. Mas o próprio fotógrafo Michael Wells, ele falou que quando ele tirou essa foto, naquele momento, ele sentiu até mesmo uma vergonha de tirar aquela foto. Ele era um fotógrafo freelancer. E, posteriormente, essa foto foi entregue à revista para a qual ele estava trabalhando. E essa revista decidiu colocar essa foto na premiação. E que, quando ele recebeu esse prêmio, ele se sentiu extremamente desconfortável, muito mal de ser premiado por uma foto que era de pessoas morrendo de fome. E aí ele passou a se questionar sobre a própria produção jornalística dele, o tipo de produção que ele estava fazendo. E é um tipo de discussão que vira e mexe e volta, e que foi muito marcante nos anos 80 e 90, porque se discutia muito essa perspectiva de fotos que eram de denúncia, mas até que ponto essas fotos exploravam e se aproveitavam dessas pessoas. Eu acho que o momento mais impactante de discussão em torno disso é uma foto de 1993 do Kevin Carter, que tem uma criança também africana, uma criança também em estado quase de inanição, que ela tá deitada no chão e tem um urubu. Ah, o urubu. Eu lembro disso dos livros didáticos. Essa foto pra mim é muito pesada. É barra pesadíssima. É uma foto que também foi premiada. Ela ganhou o Pulitzer de fotografia em 1993. Mas eu acho que toda a presença dessa foto, com todos os discursos e as discussões que o Dead Kennedys propõe, eu acho que são muito importantes, porque eles propõem essa discussão de o quanto o capitalismo nos coloca em determinadas situações.
situações, como a própria situação da exploração da África e como muitas vezes as próprias religiões também ajudam a sistematicamente reproduzir essas explorações, que é o caso dos missionários europeus na África. Então acho que é uma foto que tem todo um sentido lógico dentro da narrativa, da estética e da história do Dead Kennedys. E acho que é interessante esse impacto que ela nos provoca, e por isso que eu trouxe ela aqui hoje. É isso. Boa. Trago de novo aqui um pack de capas icônicas. Smiths é uma banda mega controversa, principalmente por conta da existência do Morrissey ali. Algumas pessoas até ignoram o fato que ele existe e fingem que cria uma realidade paralela para poder apreciar esses trabalhos. Não existe. Na minha realidade, ele não existe depois da virada dos anos 2000. Na minha realidade, ele morreu no final dos anos 80, assim. Gente, então, eu fico tranquilo com isso. Mas as capas dos Smiths são sempre muito icônicas até hoje. Ela tem uma construção imagética que veio a inspirar muitas outras bandas. O Vampire Weekend se inspira nas capas dos Smiths. O Belle and Sebastian é o filho direto dessas criações dos Smiths também. E o Morrissey sempre foi um aficionado pela cultura dos anos 60, o que eu acho que ajuda a entender um pouco do racismo dele, né? Porque ele gostava desse climinha ali da época, né? Mas ele sempre trouxe fragmentos de filmes, personagens ou trechos de alguns elementos audiovisuais da década de 60 para dentro das criações dos Smiths. A imagem de capa do primeiro disco, de 1984, ela traz o Joe D'Alessandro, que era um modelo, ator e aspirante superstar, que apareceu no polêmico filme de 1968 do Andy Warhol, que era o Flash. A imagem mostra, tipo, um enquadramento dele, do tronco dele, assim. Então, só a barriga, assim, com as dobrinhas da gordura. Capa perfeita. É linda. I love you, Joey D'Alessandro. E se você pega a capa, tem a imagem completa, ela tem também outro ator, que é o Louis Waldo, que tá junto com esse cara do meio, que no mesmo enquadramento. Mas o Morrissey sempre faz esses cortes bem mais focados em um ponto específico. No Meet Is Murder, de 1985, ele traz um jovem soldado, que é um fuzileiro naval, Michael Wynn, e essa imagem foi tirada em 21 de setembro de 1967, em Da Nang, no Vietnã do Sul, em meio ao que foi denominada Operação Ballistic Charge. A cena foi usada como um estilo publicitário no filme O Ano do Porco, do diretor norte-americano Emile D'Antoni, que foi um dos primeiros documentários a criticar o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O Morrissey e a designer Karen Crowe mudaram o slogan do capacete do soldado para refletir o título da obra. Então, eles colocaram esse Meets Murder ali, que na versão original é Love and Peace, alguma coisa assim, que, se eu não me engano. E aí eles mudaram para dialogar com a imagem de capa. No The Queen Is Dead, que é o terceiro álbum de estúdio dos Smiths, a imagem de capa é uma fotografia do ator franco-suíço Alain Delon, tirada do filme L'Insoumise, de 1964. O Delon interpreta um desertor da Legião Estrangeira Francesa e também foi produtor do filme. E esse trecho foi tirado da imagem final, onde o personagem do Alain Delon está morrendo no chão. Tem várias teorias da conspiração também que, tipo, é meio que o disco antecipa a morte da princesa Diana. Tem algumas teorias bizarras envolvendo, assim, algumas coisas desse disco também. E por último, a imagem de capa do Strange Ways Here We Come, de 1987, que é o último trabalho de estúdio da banda. E ele traz uma imagem do ator Richard Davalos durante as filmagens do filme East of Eden, de 1955, que também estrela um dos heróis do Morrissey, o James Dean. Na foto original é o James Dean sentado e o Richard Davalos do lado dele. A imagem de capa foi bem cortada e bem enquadrada no rosto do Davalos, e quando entrevistado sobre o uso da fotografia dele na imagem de capa, o único incômodo do Davalos é que ele falou que ele podia ter colocado uma foto melhor dele do que essa foto em específico, assim. Então eu acho legal que as capas das coletâneas também, os singles, eu trouxe só os 4 aqui porque são os discos principais, mas todas as capas de discos do Morrissey normalmente são trechos de filmes ou alguma outras coisas. Tem capas de matéria sobre o Jacques Cousteau. Então, assim, é bem legal dar uma mergulhada em cada... Tem matéria já linkando, tipo, tudo certinho. Tem uma matéria da NME que eles linkam umas quase Perfeito, 30 capas. todas, tem exato. tudo organizadinho com as historinhas. É bem legal, porque cada single e coletânea tem umas capas muito legais também. Perfeito. A minha próxima eu vou com Novos Baianos, com Acabou Chorare. Essa foi uma foto tirada no Cantinho da Vovó, que é um sítio em Jacarepaguá, onde eles
gravaram esse clássico da música brasileira. E aí é uma foto que eu sei que o Kleber odeia, que é aquela... Odeio essa foto. Aquela Porqueira. mesa que tinha... Eu também odeio, acho nojento. Tinha sido construída pelo Pepeu Gomes. E aí tem um monte de copo, prato espalhado, talher, panela, mosca, farinha. Tem de tudo ali. E se de alguma forma ela sinaliza, né? Simboliza ali a mistura musical que o grupo queria fazer nesse disco. Ele, sei lá, ele podia ser também a foto de um cativeiro que mantiveram ali a galera presa. Porque, meu Deus, né? Tava difícil o lugar. Ou eles são apenas hippies, né? Sujos. Mas enfim, fora essa foto, as outras reedições ou materiais extras lançados a partir desse disco, é bem legal, assim, porque mostra, tipo, eles jogando futebol, mostra foto deles curtindo lá. Tem uma foto de ninguém tomando banho. Ah, isso jamais. Acho que até os anos 80 ali, ninguém nem chegou perto da água. Ai, Deus. Mas enfim, acho que é uma capa bem simbólica desse disco em si, né? De como eles pretendiam fazer essa mistura da brasilidade de um jeito solto, hippie e maluco. E que deu certo no final das contas, assim. É um disco muito bonito. E é isso. Bom, gente, vou escolher uma capa brasileira. Fiquei pensando em capas que eu gostava e tal. E uma última que tinha me chamado a atenção nos últimos anos é a do Paulinho da Viola, Nervos de Aço, de 1973. Que é a faixa título, né? É um samba-canção do Lupicínio Rodrigues. E belíssima, né? Dores do Coração, né? E bom, a capa, no caso, é do Elifas Andreato. É Maior bem capista icônica. do Brasil. Exato, é bem icônica, assim. E, enfim, a imagem do Paulinho, ela tem uma lua cheia no fundo, ele tá segurando um buquê de flores. E tem essas lágrimas que são bem grandes, assim. Elas parecem, sei lá, tipo... Bem marcadas, assim. Bem marcadas, Enfim, e aí eu peguei um trechinho aqui do Elifas falando sobre a capa. Ali, naquele momento, eu acabei tornando pública uma relação do Paulinho. E isso criou uma certa polêmica, porque fui acusado de invasão de privacidade, uma série de coisas. Enfim, quando esse álbum saiu, o Paulinho da Viola tava saindo de um relacionamento. E aí, é sobre isso que o Elifas tá falando aqui nesse trechinho. Cara, eu acho muito bonita essa capa e também a gente tem que levar em consideração que não é só um álbum que ele é triste por um relacionamento. Ele também é triste pela época que ele tá saindo. Tempos bem sombrios, né, no Brasil, que a gente vivia os anos de chumbo da ditadura militar. E nessa faixa, né, na Nervos de Aço, meio que coincidência, tem uma frase que fala: eu só sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. O Lupicínio escreveu essa música, tipo, anos e anos antes. Mas dá também pra você pensar que... Dialoga, né? Dialoga muito com o que estava acontecendo. Então, essa tristeza, essa melancolia, assim, tão profunda, mas que ainda traz as cores, assim, que são cores vibrantes, que mostra muito do Brasil, assim. Eu acho muito, muito interessante, é muito icônica essa capa, assim. E daí eu fiquei curiosa pra ver se tinha alguma história. E eu acabei achando isso. Achei que valia trazer. Boa. Bom, já que eu tive aqui a minha definição de qual seria a minha escolha final, e eu tinha guardado as minhas histórias melhores pro final, eu trago a capa de Bluesman, do Bacchus do Blues, de 2018. Tudo. Essa capa é uma foto do João Weiner, de um homem negro tocando guitarra dentro do Carandiru. Ela foi tirada em 2001. Quando o Baco mostrou que essa seria a capa do disco, ele falou que ele entendia essa como uma imagem muito libertadora, a forma como essa imagem tinha sido tirada. E acho muito interessante que aí eu fui pesquisar todo o trabalho do João Weiner dentro do Carandiru, e é algo muito, muito interessante. Ele entrou pela primeira vez no Carandiru em 1998 para fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo. Ele era fotojornalista da Folha, e a partir dali ele acaba trabalhando no Carandiru até 2002. O 2002 é o ano da implosão do Carandiru, né? Em dezembro de 2002. Acho que a gente tem uma imagem muito forte do Carandiru pelo massacre que aconteceu em outubro de 1992. Mas aqui ele vai fotografar outras experiências do
desse processo todo. Ele começa a ir, a partir de 1998, o fotógrafo Weiner começa a ir 2 a 3 vezes por semana no Carandiru. Ele vai junto com a Sofia Biciliar, que ela tinha um projeto lá dentro, que era um projeto chamado Talentos Aprisionados. E aí ele começou a frequentar junto com ela o Carandiru. E ela já era tão respeitada lá dentro pelos presos e pelos funcionários, que eles tinham tipo um cartãozinho, eles só batiam esse cartão, entravam, e eles não eram acompanhados por funcionários, por ninguém, eles podiam circular livremente pelo espaço. E aí ele conta que eles fizeram projetos muito interessantes nessa época. Por exemplo, eles têm registros da primeira vez que eles fizeram um desfile com as travestis que ficavam num dos pavilhões do presídio. E uma das outras histórias é que dentro desse projeto do Talentos Aprisionados da Sofia é onde nasce o 509E, a dupla formada pelo Afro-X e o Dexter. Tanto que as primeiras fotos do Afro-X e do Dexter que aparecem na Folha são tiradas pelo João Weiner também. Dessa sessão, amigo, tem uma foto que eu acho maravilhosa, que é um homem de costas assistindo um jogo de futebol. E daí tá escrito na camisa dele, morro de inveja, sou favela. Que pra mim também é outra capa que seria, tipo, lindíssima. É absurdo. Assim, as fotos muito bonita. Do João são incríveis. Tem uma de um cara jogando capoeira também, tipo, dando um chute no ar, assim, que é muito boa. Tem várias fotos que são incríveis dessas sessões. As fotos das travestis são lindas, assim, e essas são menos divulgadas até, assim, do que as outras, né, na internet. Então tem coisas muito bonitas. Esse projeto todo dele virou um livro chamado Aqui Dentro, Páginas de uma Memória Carandiru. Ele foi editado pela Maureen Biciliar e tem os depoimentos que a Sofia Biciliar e o André Caramante captaram durante esse processo, e as fotos do João também acabam entrando no encarte de outro disco, que é um disco do Dexter chamado Autoral Carandiru / Franco da Rocha. Ele foi lançado em vinil pela Fatiado Discos e pela Gringo Records. E esse vinil do Dexter vem com encarte, com fotos extras inéditas do João Weiner. Então acho que é uma história muito interessante. O trabalho todo do João é muito interessante. Se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir ver algumas entrevistas dele contando sobre esse processo. Acho que vale super a pena pesquisar mais, porque é muito legal. É isso. Boa. Eu vou encerrar com um clichê, mas eu só trago esse clichê porque rolou atualizações sobre essas histórias. Porque Todos os Olhos de Tom Zé é um disco icônico da música brasileira. Ele está completando 50 anos de lançamento. Ele, na época, foi tecnicamente ignorado, tanto pelo público quanto pela crítica especializada. Ele só foi ser redescoberto mesmo ali no começo dos anos 2000, quando rolou toda aquela coisa do David Byrne resgatar o Tom Zé e reapresentar ele a uma parcela nova do público. Mas a ideia da imagem de capa original, que é uma criação do Décio Pignatari e do Reinaldo Moraes, era justamente de afrontar a ditadura na época. Então a ideia que eles queriam era de pegar uma bolinha de gude e colocar num ânus e tirar a foto desse ânus, brincando como se fosse uma boca. E aí, assim, abre aspas aqui. Movido por essa molecagem da idade, daquele momento, eu falei, vou atrás tanto das bolinhas de gude quanto do lugar onde colocá-las. Aí, uma amiga minha, muito amiga, sugeri para ela, e ela, no mesmo instinto de molecagem, de farra mesmo, topou, disse o Reinaldo em entrevista ao G1. Aí eles foram, o Reinaldo e essa modelo, para um motel de caminhoneiros na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, com uma câmera fotográfica de 50mm e 2 lâmpadas. Eles fizeram a inusitada sessão, entretanto, o resultado final não satisfatório, porque ficava muito claro que era um cu com uma bolinha de gude. Eles não queriam isso. Eles queriam que tivesse essa questão da dúvida, será que é ou não é? Aí, após isso, o Chico Andrade, que também era sócio do Décio Pignatari, resolveu tirar mais fotos, dessa vez com uma prostituta na própria agência. Entretanto, essas também não ficaram boas. Essas fotos da prostituta foram descobertas recentemente, tem poucos anos que elas circularam ali, e tem, tipo, fotos um pouco mais de close, dá pra ver meio que a bunda dela, a vagina, e, tipo, tudo tem um pouco mais de detalhes. O Reinaldo resolveu tentar novamente, mas lá com aquela primeira colega. Dessa vez, ela se deitou sobre o chão e colocou a bolinha de gude sobre os lábios, com uma leve maquiagem, e deu certo. As fotos ficaram perfeitamente ambíguas logo na primeira tentativa. O resultado foi tão bom que o próprio Tom Zé só foi descobrir que se tratava de uma boca anos depois. E até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que a imagem de capa é um cu. Então, assim, não é.
E aí, em 2020… Ele ficou falando várias vezes, né? Ele falava em entrevistas Exato. que era um cu. que era um Aí cu, você porque ele não realmente era. achava que era. E aí, em 2023, para tirar de vez a dúvida, o G1 contratou um especialista médico… Especialista em cu. Um especialista em cu para fazer uma análise sobre a fotografia, se era de fato um cu ou se era uma boca. E ele falou que é uma boca porque um ânus não conseguiria segurar a bolinha de gude desse jeito. Ele o expeliria, tipo, o ânus ele prende ou ele espelha, assim, ele não ia conseguir, ele não ia ficar nessa posição. O cu ia ficar, tipo, como se fosse mais estourado tecnicamente, entendeu? Então, é de fato A uma boca. dica é boca não da coloquem uma bolinha de gude, gente, porque vai puxar. Você vai perder pra cima, Exatamente, você vai o ter cu que vai ir no hospital engolir a tirar. bolinha e não vai soltar. Exatamente. Você não fez pompoarismo? É isso, gente. Fechamos aqui a nossa seleção. Eu Ai, acho que Deus! tem mais histórias de capas incríveis aí pra rolar. Eu acho que rola uma segunda edição. Tem muita coisa. Pensei que o Nick ia trazer o Kendrick Lamar, não trouxe. Achei Eu estranho também, aí. eu Essa também. Eu achei que era outra proposta, mas tá tudo bem, eu trago no próximo. Mas rola um segundo programa, mas Rola. você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram ou no Spotify e responda a nossa perguntinha aí. Qual outra capa com uma história icônica você sentiu falta de ver a gente comentando aqui? Certo, meus amigos? Certíssimo. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Então vamos lá, minha amiga Isadora, o que é este bloco? Nesse bloco, a gente traz novidades que a gente não para de ouvir, lançadas recentemente. Eu acho que a gente pode concordar que temos um single da semana, não? Sim. Temos? Não amaram. Brasileiro? Vocês não amaram a nova música Ai. de Sofia Chablau e o André Amei. Amei. Segredo. Amei. Eu mandei pra Isadora, falei Amei. amiga, tudo. Eu amei Eu já tinha tanto. ouvido ao vivo. Falei. Temos então Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo com Segredo, que veio inclusive com Tudo. clipe. E elas estão com os Tudo. moletons lindos, uma arte gráfica, Quero tudo muito comprar. legal. Primeira música do álbum Música de Esquecimento, que sai no dia 6/9 pelo selo Risco. Graças a Deus. Eles que são viciados em trabalhar, principalmente a Sofia Chablau, que lançou há poucas semanas o disco lá com o Besouro Mulher, que é maravilhoso. E agora Bom volta também. como Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, que não é perda de tempo coisa nenhuma. Eu né? acho- Nenhuma. É incrível como eles criam canções que são pops e estranhas e esquisitas. E ela tem uma poesia, uma forma de olhar para as coisas, para os relacionamentos, para as experiências que é muito, muito interessante, assim. E eu acho que essa faixa é um bom resumo disso. Eu acho para quem tá aí perdendo tempo e não ouviu ainda Sofia Chablau, tem que comece por esse single, vai nesse single e você vai ficar apaixonado que nem a gente ficou. Ela me faz pensar, será se eu sou uma mulher lésbica? Porque eu fico assim, nossa, partilho dessas indignações dela. Eu lembro de ouvir ao vivo essa música e pensar. Sim, no show do ano passado, no Sesc… Como é que é o nome do Sesc? Não foi nesse. Não, nem lembro se teve nesse. Eu lembro muito de um show que eu vi no Rio de Janeiro, que eu falei, putz, essa música com certeza vai ser singlezinho de coisa nova. Ela parece uma continuação do primeiro álbum, só que tem uma… Mas eu acho que é mais bem feito. Sei. Eu não sei. Então, tem uma coisinha ali na produção que eu achei mais pensada. Acho que é isso. Eu não lembro da Sofia tá cantando tão bem no primeiro disco. Nessa, pra mim, ela tá, tipo, maravilhosa. A voz Cheio dela, da Vrol, né? Controle. Nossa, falou que ela não sabe cantar. Falou. Não, ela vai ver essa tá gravação. melhor esse ano. ainda do que já estava no primeiro disco. Nossa, falou que ela era um Nick, Você não lixo. Mas conhece eu- essas gays eu maravilhosas acho- aqui? Poeticamente me casa com Idas e Vindas do Amor, que é tipo a música que eu mais amo Isso. que ela já Aí, fez. ó. Então acho Toma, muito legal. Nick. Boa, boa. Pronto, Ai, meu Deus sem do briga, céu. sem Vai, briga. Vamos lá. sem dó, vai, dó. Isadora Almeida, o que trazes para a gente hoje? Gente, eu trago uma unidade de single que é Too Close, que é do Jacques Green, que eu amo. Ai, muito bom. Com Nosastin Isso, Nosastin. e Ouri. Gente, que delícia. Electronic music, very loud. Puta, que emociona aquelas que são… Como vou Emotion. dizer?
Emotion, que elas têm um sentimento ali por trás. Eu amei, gente. Sentimental. Eu amei. Eu sou cadelinha de Jack She Tudo que loves. ele lança, eu amo. Só isso, Claro. então. Tá vendo assim? É Minimal. isso. Não tive, Tá bom. não tive tempo, gata. Desde quinta-feira, só tá. Trabalhando muito. Tá. Vamos lá. Nick Silva, o que trazes hoje? Bom, vamos lá, um singlezinho e um disquinho. O single é do Bombay Bicycle Club com My Big Day. Ai, adorei. Adorei. Sério? Tá bem rockista, eu né, amo, essa? meus Eu gostei de meninos. todas as músicas que saíram até agora. Porém, eu vou só ouvir. discordo que o Jack Stedman falou pra promover essa música. Ele falou que pra ele soa como achei o tudo a ver. Beatles da era Abbey Road, tendo um filho com Queens Com of Queens the of Stone Age do Rated da R. Rated R. Nossa, que... Um pouquinho Não pretencioso, entendi. né? Mas tá bom. Esse Hoje single- você tá pra humilhar as pessoas. Tá. Falou que a Ele Sofia veio, Chaval ele não veio. canta. Hoje ele tá. Falou hoje que o ele Bombay tá. Bicycle Club é uma banda de merda. E agora… Ai, se colocando. Exato. E eles vão lançar um disco, né, que chama My Big Day, no dia 20 de outubro. Minha próxima dica é o Super Shy, que é um projetinho novo do Tom Misch, que é meio de Super música Shy. eletrônica. Super Shy. Ai, tocou no casamento! Super Shy tocou no casamento! Nossa, lembrei pra de mim é a música do você. ano, caralho. Mas enfim, não é essa do que a gente tá falando. Não, essa é Super Shy. Não é essa Super Shy. Super Shy é o nome do projeto, não da música. E ele lançou o disco chamado Rap Music. É bem piras eletrônicas, assim, tem umas coisas meio Rap Music House. ou Happy Music? happy, de feliz. Música Ah, feliz. alegria, tá. Tem umas coisas meio disco, funk, lo-fi, jazz, soul. Só que tudo nesse Nossa, viés todas mais as tags. eletrônicozinho. E é isso, é bem divertido, é muito bom. Eletrônicozinho. E é isso. Bom, vamos lá. Clever, o que trazes você? Bora lá, começar pelo single. Samantha Urbani lançou Showing Up, que é a faixa título do disco que ela Ai. lança no dia 22/9, Tô devendo ouvir. pelo selo Lucky Number. Charlotte Day Wilson lançou uma música inédita chamada Forever, parceria com a Snow Allegra, ela que já colaborou com muitas pessoas importantes, como Bad Bad Not Good, lançou esse single que é deliciosíssimo e que é a cara do meu amigo Nick Silva. Reverend Kirsten Michael Hater é a nova identidade adotada pela artista anteriormente conhecida como Língua Ignota. Ela encerrou Língua Ignota, Olha! adotou uma nova identidade criativa, vai lançar o primeiro disco que se chama Save It, e ela lançou essa música que se chama All of My Friends Are Going to Hell. É um misto de gospel, blues, folk, lo-fi. É uma Mas coisa… veio bomba? Tipo, Veio- você não, acha... Eu gostei, eu acho que Você acha que porque, termina- assim, ela é muito performática, ela é uma artista que, tipo, carregadaça, assim, ela é sempre uma… Mas ela encerrou o Língua Ignota, adotou esse projeto novo. O disco foi todo meio que gravado num gravador de 4 canais quebrado, segundo ela mesma disse, e é um início de uma nova fase, estou bem curioso para ver o que vem aí. E por último, na lista dos singles, See You Space Cowboy, uma banda que eu gosto demais de São Francisco, lançou essa música, Chill in the Scenery. É um misto de screamo com metalcore, que eu sei que meu amigo Nick Silva, se ouvir, vai falar assim: como é bom ser emo. É uma banda que eu gosto muito, já recomendei eles aqui no programa que a gente gravou no final do ano passado sobre os Beatles, sobre o documentário dos Beatles. Eu lembro que eu citei ele aqui nessa época. Vale muito a pena. Qual Indo que pros é, Nico? discos. Eu não prestei atenção. Depois você vê na edição. See You. Depois você vai descobrir o que é. Você vai Nos descobrir, sabe por discos. quê? Importante, duas coisas. O Kleber separa todas as coisas pra vocês que a gente indica aqui. E sabe outra coisa que ele faz muito bonita para quem nos apoia? Ele separa todos os lançamentos e manda lá organizadinho. Você não precisa ficar caçando no Twitter. Ele manda bonitinho no nosso grupo fechado para apoiadores. Abre esse programa que você tá vendo aí no Spotify, ou se você é apoiador, você pode ver lá no nosso grupo fechado para Quem é apoiador apoiadores. recebe sexta de manhã cedinho, porque ele acorda antes de todos nós. E tem lá os Exato. links Eu direitinho. nem durmo, e tem eu muita, nem durmo e tem só muita pra mandar. coisa que ele não traz aqui, que ele manda o link lá, recomenda lá. Então está lá. Obrigado, Pronto. amigo Renan Guerra. Nem vou falar mais mal de você hoje, só por lá. Só por hoje, só por hoje. Só por hoje. Mas seguindo aqui ó, na lista dos discos, Be Your Own Pet voltou com Mummy, primeiro álbum de estúdio deles em Nossa. mais de uma década. Cara, como faz sentido eles terem voltado, o fato deles
terem dialogado com tudo que aconteceu do avanço do conservadorismo norte-americano ao longo da última década, velho branco, broxa, tudo isso, ela dá uma chicoteada, então faz muito sentido esse retorno deles. The Armed, com Perfect Savior. The Armed é um coletivo de um monte de gente maluca que você nunca sabe quem que tá envolvido por trás, mas sempre sai um descasso e esse disco novo é muito bom. Eu tava ouvindo hoje, é bem bom mesmo. É bem Eles bom. Eles malucos, uns caras meio fortão, gostosão, maluquice, né? Então, miga, só que você nunca sabe se essas pessoas são de fato os integrantes da banda. Por quê? Porque não existe integrante da banda fixo, são todos mutáveis, você tem pessoas envolvidas, mas já teve eventos que eles contrataram atores pra tocar as músicas ao vivo e na verdade não era ao vivo, era com playbackão e eles enganaram todo mundo. Tem matéria Escola de revista. MF de enganar o público. Eles têm matérias de revista que eles pegam, sei lá, uma pessoa específica pra dar entrevista representando toda a banda e no fim dessas contas, essa pessoa nem existe, é um outro nome. Eu acho essas coisas divertidíssimas. Eu acho muito bom. Eu acho bom porque tem uma consistência no tipo de som que eles fazem, mesmo e é loucura. Maluco. É maluquice. Eles mesmos se definem como uma utopia socialista no meio da música norte-americana. Então, assim, eu acho fantástico. Divônicos esmurrando a Grimes. Outra que voltou com descasso é a Vitória Monet com o Jaguar 2. A Vitória Monet, ela é uma compositora de praticamente todas as grandes artistas pop de R&B que a gente conhece. Tipo, ela já fez música pra Ariana Grande, já cantou com Kendrick Lamar. Ela lançou esse disco novo, o Jaguar 1. Eu recomendei lá em 2020, quando saiu no meio da pandemia. E agora ela volta com o 2, que eu acho que é o trabalho mais completo da carreira dela. Todo mundo tá falando bem. Um hit é um hit. Um hitaço. Indo pro Brasil, Banda Del Rey é um projeto do Chinaína com o pessoal do Mombojó, que há 20 anos tem apresentado as canções do Roberto Carlos ao vivo, e eles finalmente lançaram esse primeiro álbum de estúdio deles. É uma seleção excelente do repertório, é uma banda que eu gosto demais, já vi a apresentação ao vivo. Todo final de semana tava no beco. No estúdio SP. No estúdio SP. Estúdio SP. Durante muitos anos foi o que sustentou o Chinaína e o Mombojó com as apresentações deles, então vale muito a pena. E por último, o EP do Vor, Maré, é um EP de 5 faixinhas ali, onde ele vai, sei lá, da música produzida no interior do Brasil até o continente africano. É uma combinação de estilos que vai, sei lá, de arma-piano com música de candomblé. Então quem já curtiu o trabalho do Vor, se joga nesse EP de 5 faixinhas que tá excelente. Renan Guerra, espero não ter roubado suas vidas, espero não ter roubado suas músicas, mas eu quero ver o que você traz essa semana, porque você é uma pessoa sempre muito maravilhosa. Nossa! Eu não ouvi tantas coisas, mas eu ouvi alguns discos brasileiros. Saiu o novo disco do César Lacerda, chamado Década, saiu pela YB. O César Lacerda, a gente já recomendou ele por aqui, mas às vezes pode ser que você já gravou com ele um especial sobre Djavan, Luz, de 1982, ano passado. E é um artista que às vezes as pessoas não ligam o nome à pessoa, mas provavelmente você já conhece alguma música dele que foi gravada por outro artista. Inclusive, uma das mais simbólicas é uma faixa que foi gravada pela Gal Costa e a Maria Bethânia. Que é minha mãe. Isso. Esse é o nome Eu amo essa música. E é muito bonito que ele tá completando agora 10 anos de carreira e ele resolveu revisitar esse histórico de faixas, essas coisas, e regravou elas em novas versões. Eu acho que é sempre um processo interessante quando o compositor também volta para canções que às vezes outros artistas deram outras tonalidades. Recentemente a gente teve o Will Lopes, que a gente gravou por trás do disco com ele, também gravou uma das composições do César Lacerda, que volta aqui nesse disco. Então é um processo bem interessante, acho que é legal para conhecer o trabalho do César Lacerda. A cantora amazonense Anne Gesine lançou o novo disco dela chamado Em Fuga. É um trabalho bem interessante, foi lançado com apoio do Natura Musical, naquelas vertentes estaduais que os editais. Isso, os editais regionais que o Natura Musical faz. É um trabalho super bonito. Achei super curioso porque eu fui na audição dela e eu descobri que quem fez as fotos dessa era da Anne foi o Efronito, o designer responsável pela nossa identidade visual. Pela nossa identidade visual. Nossa camiseta. Davi, queridíssimo, um beijo pro Davi, que ouve o podcast também. O disco é super bonito, acho que é bem interessante como ela caminha entre
algumas coisas de música pop e outras coisas que são mais melancólicas, mais voltadas para um universo que chega mais próximo da MPB. Ela faz uns caminhos bem interessantes, então vale a pena ouvir em fuga. E daquelas dicas 100% coisas, Mundinho Renan Guerra, saiu o ao vivo Casa Ramil, com toda a família Ramil. Eles reuniram, era um show que eles faziam que eu consegui, curiosamente, assistir aqui em São Paulo e não no Rio Grande do Sul, que eles reuniam toda a família, os irmãos Cleiton Cledir, o Vitor Ramil, e aí os filhos e todos os outros, inclui-se o Ian Ramil, o Thiago Ramil, a Gutia Ramil e o outro menino que eu esqueci o nome, que se chama João, sucesso pro João. Enfim, toda a família. Eles gravam coisas que são de composições de cada um deles. Então tem alguns dos clássicos do Cleiton Cledir, como Vira Virou, essas coisas todas. Tem os momentos do Vitor Ramil. Inclusive eles fazem uma versão para bichinho do Ian Ramil, que tá no disco mais recente dele, que a gente gravou por trás do disco também com ele. Enfim, eu achei bem bonito. Como eu tinha visto o show, é bonito ver o ao vivo, um registro ao vivo, achei muito interessante. É isso, uma para a comunidade do meu país é Rio Grande do Sul. Cadê a série exatamente. Keeping Up with Ramils? The Ramils. Vai ter, a RBS tá fazendo. Vai ter Inclusive, ano audiência passado- de uma pessoa. Ano passado eles gravaram, tipo, a vinheta de final de ano da Morta. coisa. A música que toca na novela das 6 agora, Estrela, Estrela. É isso. Fechamos então este bloco. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isto. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais do que a gente quiser. Boa. A nossa amiga Isadora Almeida, que está com a voz prejudicada. Fala Deixa rapidinho, você qual não que é derby aqui. Regina Roca. Apaga o derby, qual que é a sua dica? Amigo, eu não tive muito tempo essa semana de fazer nada. Se você não tem mas eu dica, não assisti- traga. Assisti 2 episodinhos de Only Murders in the Building, que você, no caso, até já recomendou. E aí? Eu não Achei assisti legal. ainda. Assim, divertidinho, por enquanto. Mas você assistiu os Assisti 2 primeiros? só. Os Os primeiros. Os primeiros. Eu nunca tinha assi- Você não assistiu da nunca tinha terceira assistido. temporada ainda? Não, nunca tinha assistido. Agora. E aí? Eu quero Achei saber o que você achou. Achei divertidinho. Eu tô meio curiosinha, É muito bom. assim, sabe? Tipo, o que vai rolar com esses velhuchos e essa menina? Enfim, amiga, essa série é muito boa. É e muito boa, amiga. eu quero ver a terceira. Eu tô pra Terceira. assistir. Que tem o Boa. Paul Rudd e a A Meryl Streep. Meryl Streep. É a Meryl Streep. Eu amei que primeiro ele lembrou do Paul Rudd pra depois da Meryl Streep. Enfim, é isso. Renan Guerra, sua dica. Ai. Vocês sabem que quando eu gosto de uma coisa eu fico meio psicótica. A gente sabe, mas a gente ama, porque esse é o seu jeitinho. Eu gosto muito de você, E- amigo Renan. A minha última psicose com literatura foi um escritor francês chamado Edouard Louis. E ele é um autor super jovem, ele deve ter, tipo, sei lá, acho que ele é um ano mais velho que eu. E Nossa, 50 e quê? 56? Isso, 57 a gente vai fazer. E ele escreve basicamente autoficção. Ele escreve sobre a vida dele. Daí você pensa, nossa, a pessoa tem que ser bem egóica pra ter 20 e poucos você, anos amigo? e decidir escrever 500 livros sobre a sua própria vida. Só que é basicamente a linguagem que ele escreve é muito boa, assim. Então, você fica completamente enlouquecido pelos livros dele. O primeiro livro dele que foi lançado no Brasil é esse aqui, O Fim de Ed, que tem essa capa linda. Ele foi lançado na época pela Tusquets Editores. E eu acho que vale começar por esse aqui mesmo, porque ele conta a infância dele. Ele é do interior da França, de uma cidade bem pobre. E ele sempre foi afeminadinho, bichinha desde sempre. E ele conta sobre todas as violências que ele sofria por causa disso, tanto na escola quanto em casa. É um livro bem duro, bem difícil, assim. Mas acho que é muito interessante para… Pessoas LGBTs podem se identificar pela perspectiva de você vivenciar determinadas violências, depois se afastar daquele universo onde você viveu essas violências e poder
identificar isso com um certo distanciamento. Mas também é muito interessante pra todo mundo que gosta de uma fofoca, porque esse livro virou um bafafá na França. Amigo, você já recomendou esse livro? Não, mas é que eu vou recomendar os outros dois agora. Tá. Você E falou aí, que da família, que ele fala mal da família dele, não é? aí a família dele foi nos programas de TV, fez um fuzuê lá, tipo, o caso de família deles. Aí, agora saiu no Brasil 2 livrinhos pequenininhos dele, pela Todavia, chamado Lutas e Metamorfoses de uma Mulher e Quem Matou Meu Pai. E nesses 2 livros, ele meio que… a gente ficou lá no primeiro livro falando, nossa, a família dele é um lixo, a gente odeia a família dele. Aí ele faz esses 2 livros e transforma esses personagens em personagens humanos e complexos, que eles sempre foram. Só que no primeiro livro tinha muito rancor. E nesses 2, não. Esses 2 são muito interessantes. O primeiro, ele fala, esse do pai, Quem Matou Meu Pai, ele conta a história de como as políticas públicas voltadas para os trabalhadores na França são, de algum modo, responsáveis pela morte do pai dele, porque o valor que ele recebia, digamos assim, de assistência social não dava para ele viver, ele precisava continuar trabalhando, mesmo doente, todas essas coisas. E aí virou um bafafá político lá e um político até lançou um livro-resposta a esse livro, uma coisa extremamente francesa, um livro-resposta. E esse segundo, que é o meu preferido, Lutas e Metamorfose de uma Mulher, refaz a história dele com a mãe e todos os percalços que eles enfrentaram. E é muito bonito, assim, porque a própria mãe passa por uma libertação quando ela se separa do pai, essas coisas todas. Então, no final das contas, a vida dele, você olha e pensa, muito egóico, porque a vida dele é completamente comum, mas acho que isso que é interessante nos livros, porque são pessoas extremamente comuns, e você se identifica muito com essas perspectivas das histórias, que é tipo você ter que, de algum modo, lidar com o perdão, com retornar os contatos com a sua família, todas essas coisas. Enfim, são livros bem bonitos. E esses 2 novos chegaram agora pela Todavia, então vale ficar de olho na obra completa do Edward Louis. É isto. Boa. Kleber Fak, sua vez. Um livro, 2 filmes e uma série em conjunto com meu amigo Nick Silva. O livro, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins, é fantástico, é super curtinho, assim, é um Tô conto adorando praticamente. A versão leitora do Kleber. Ai, gente, eu tô amando voltar a ler, é tão gostoso, eu nem acredito. A vida não é só TikTok, né, amiga? Quando a gente consegue ler um livro. E vieram me isso, perguntar nossa. como que eu tô lendo bastante. Eu comecei a parar de ler livro físico, eu estou lendo pelo celular. Eu tô baixando o PDFão, eu tô lendo numa coisa que eu tenho Olha tudo na essa! mão. Livros físicos, Eu não papel, consigo, sou gente. vintage. Eu entendi que na minha cabeça eu preciso ter as coisas concentradas em um só lugar. Então eu deixo tudo no celular, eu tô na academia, eu tô lendo, tô no banheiro, Compra eu tô um Kindle, lendo. amigo, pelo amor de Deus. Celular Amigo, não dá. não funciona. É o mesmo esquema de jogar videogame pra mim. Eu não consigo deslogar de uma mídia e ir pra outra. Eu preciso ter tudo num lugar só, ouvir música num lugar só e ter tudo aqui. Tá funcionando, tá? Não vem. Tá funcionando, ela tá Mas, lendo livros. O livro é muito bom, é perturbadoríssimo. É um livro do final dos anos 800 ali. É um dos primeiros estudos sobre depressão feminina e sobre a forma como as mulheres se sentiam dentro de uma sociedade mega patriarcal. Curtíssimo, Babado. é muito bom, ele é muito melancólico. O final é uma coisa que me destruiu, assim, me deixou bem na bad, assim, mas eu recomendo muito porque é uma literatura muito fácil. Então, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins. Os 2 filmes, coincidentemente, eu vi 2 documentários esse final de semana. O que são documentários? São falsos documentários que contam uma narrativa. Nesse sentido, são 2 documentários de terror. O primeiro é o Savage Land, que você encontra no YouTube, tem na íntegra, legendado em inglês e em espanhol, que conta sobre um assassinato cometido por um cara que matou, sei lá, mais 57 pessoas em uma cidade no interior dos Estados Unidos, só que aos poucos ele assassinou e fotografou todos esses eventos, só que fica meio que a entender que são talvez zumbis ou pessoas possuídas pelo demônio. Você vai tentar interpretar isso aí. É muito bom, é bem independente, é bem cruzão, mas vale bem a pena. O outro é A Medium, na Amazon Prime Todo mundo tá falando Video. desse. É bem bom porque, assim, eu acho que ele joga pra uma coisa desse universo de possessão demoníaca, mas em uma outra narrativa.
E assim, a primeira metade do filme eu achei excelente, porque de fato parece que eu tô assistindo um documentário e eu tô acompanhando toda uma jornada de um universo que eu nunca tinha qualquer contato, assim. É um outro tipo de abordagem, outros tipos de referências, outros tipos de entidades malignas. O final não me agradou, mas toda a jornada até chegar ao final, assim, é muito bom, é muito bem dirigido e muito bem filmado, eu recomendo bastante. É um filme tailandês, onde você mergulha num universo que a gente não tá meio que habituado. São 2h10. A primeira metade é excelente. Eu não curti muito o final, mas toda a jornada até o fechamento, assim, é muito boa. E aí, hoje, conversando com um amigo meu, o Thiago, que também assistiu no mesmo final de semana, assim, ao acaso, a gente começou a relembrar de várias cenas do filme e a gente falou, cara, isso é muito bom, assim, é muito bem amarrado, é muito bem estruturado. Então, vale muito a pena pra quem gosta desse universo. Eu vi muita gente comentando no Twitter, várias pessoas estavam assistindo esse final de semana, eu fiquei curioso também. É que a gente fica tão habituado a assistir produções norte-americanas de possessão e tudo mais, que meio que, quando surge alguma coisa que vem de outro país, eu acho que dá um novo significado. Então, eu gostei bastante, assim. Uma das protagonistas é muito boa, a atriz que faz a outra médium lá, é bem legal, então tira um tempinho assim pra assistir com calma, porque de fato parece que às vezes você tava assistindo um documentário e eu acho que ele tem a vantagem de não ter a câmera tremida. Ele é como se fosse um documentário profissional, assim, das pessoas filmando, então vale muito a pena. E série estreou na Disney Plus, Ahsoka, nova série do universo Star Wars, de uma das personagens mais queridas do universo Star Wars. Quem assistiu Clone Wars, quem assistiu Rebels, eu acho que sim, deparou com essa personagem incrível da Rosário Dawson, que eu descobri que já trabalhou com quadrinhos, que ela é uma puta nerd e que não é aleatório a inserção dela nesse universo. Eu gostei demais dos 2 primeiros episódios que estão no Disney Plus. Eu vi que já tá rolando uma séria repressão, e aí até comentando com meu amigo Nick Silva, eu acho que é puro racismo e machismo, porque toda a série gira em torno de mulheres. Mas meu amigo Nick Silva, o que você achou dos primeiros episódios de Ahsoka? E traga aí seus comentários para essa semana, nesse quadro maravilhoso. Na verdade, essa seria a minha dica, então estou contigo. Eu gostei bastante dos 2 primeiros episódios. Sou putinha de Star Wars mesmo, então é muito bom qualquer chance de voltar pra esse universo, mesmo quando é umas merda meio Boba Fett da vida, a gente se sente feliz naquele mundinho. Eu assisti inteiro. É tão ruim, mas enfim, né? É tão ruim, mas eu não consegui parar de assistir. É muito legal, assim, a série, porque ela traz uma Ahsoka adulta, né? Porque a gente viu ela ou como criança / adolescente lá no Clone Wars. O Rebels, ela já era maior, mas ela nem aparece tanto, assim. E outra coisa pra quem assistiu Rebels e gostou, vai, porque é uma continuação direta, assim. Tem basicamente todo mundo de lá. Finalmente ver o Chopper em versão live action é muito legal. Então, é isso. Assista porque tá divertido até agora. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, os discos mais caros de todos os tempos. Comentário aqui, do Rodrigo Berg. Tem um monte de disco bomba, que qualquer quantia eu já acho que foi muito. @Olho Ouvido falou, o episódio mais anticapitalista e mais antidrogas do podcast. Comentário do Diego Alves. Michael Jackson com o Invincible de 2001, que teve um custo de produção de $30 milhões. Esse disco estava na nossa pauta, mas como o tempo já estava apertado, a gente acabou cortando e focando naqueles que a gente gostava mais. Então, está citado aqui. O Victor Soares falou, The Seeds of Love, do Tears for Fears, também foi muito caro e, na minha opinião, valeu o investimento. E também estava na nossa pauta, a gente acabou cortando aqui também. O Anderson Barbosa, com Z, falou, Glitter é muito bom. O filme sim é ruim, daí o álbum recebe esses respingos da crítica. O que Dua Lipa e The Weeknd fizeram de trazer os anos 80 de volta, o Glitter já tinha conseguido há muito tempo. Anderson, eu fui até pesquisar pra ver se era só uma coisa da crítica que odeia o Glitter, mas não, é o público também, inclusive em diversos agregadores. Ele tá ali junto com o Sean Bracelet. Eu gosto muito de Mariah, tá, gente? Junto com o Sean Bracelet, ele é o mais mal avaliado da carreira da Mariah. Então, assim, não é só a crítica, é você que, na verdade, gosta desse disco. Então, não
E pra fechar, a @LickGuys falou algo que não tem muito a ver com o tema do episódio. Tem a leve impressão que o Kleber falou 2 vezes os nomes dos madrinhos no final do episódio. Tô doida? Aí o Watanabe Matheus respondeu: o melhor é ele começando o episódio dizendo que não tinha ninguém assistindo, porque ele tava no interior. Aí o Olho Ouvido respondeu: gente, perdido no personagem. Vamos explicar? Às vezes a gente… esse programa dos discos tem mais de 1 mês, quase 2 meses que a gente já tinha gravado. Tava guardado, eu tinha esquecido Ele que tava esse programa guardado. existia. Exato, tem programas que a gente grava com muita antecedência e aí às vezes entra na frente uma pauta quente, então a gente passa na frente e esses programas vão ficando lá pra trás. Então naquele episódio, de fato, a gente gravou a parte e aí depois reestruturou com os comentários das dicas de discos durante a semana. Então quem é apoiador e que ouve as gravações ao vivo já sabe assim do esquemão. Eles sabem que às vezes eles veem coisa que eles ficam: nossa, cadê aquele episódio que a gente tava lá? Sumiu. Exato. E pra fechar aqui ó, no Spotify, o Rafael Gonçalves falou: o Back to Basics da Cristina Aguilera fez a RCA desembolsar fortunas em samples, produção, orquestrações e visuais, fora sessões de gravação que ela queria perfeito e teve mais de 100 takes para uma única música. A gente tem vários ouvintes que são fãs de Cristina Aguilera e ficam cobrando a gente. Eu acho engraçado isso. Ah, é verdade, né? A gente recebeu um comentário essa semana pra falar mais de A gente recebeu. Cristina. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu peguei aqui, deixa eu pegar, ó. A gente recebeu um comentário de algumas edições atrás que alguém falou: falem da Cristina Aguilera, vocês falam de um monte de banda desconhecida, mas adoram ignorar a lenda. Mas Eu gosto da lenda, eu gosto da Queen. dela. Ah, eu prefiro ignorar mesmo. Ele tem... Ah, e daqui a pouco tem você razão. vai ser tipo Cristinado. o Renato Nichini e a Carolina Dickman discutindo. A gente é que nem a Carolina Dickman, a gente gosta de Cristina Aguilera. É assim. Ah, que coisa. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e segue meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora_ no Twitter. E é isso. Desculpa pela minha voz. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E essa semana saiu o episódio que eu e o Kleber gravamos com a Clarice Falcão aqui no Por Trás do Disco, nessa segundinha. Então volte e escute, aproveite. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming. Avalie se for para dar nota 5 estrelas ou para fazer comentários positivos. Não queremos críticas, não queremos avaliações negativas. Se for, guarde para você ou converse com o seu terapeuta. Aqui é só coisa boa. E se puder, seja uma pessoa melhor do que as outras, uma pessoa transformada, evoluída, apoie o nosso podcast. Por apenas R$5 por mês, você faz com que o nosso podcast continue vivo, que a gente continue pagando nossas contas em dia, que tudo isso que você está ouvindo aqui continue funcionando muito belamente. E você também pode vir aqui, ó, toda segunda-feira conversar com a gente, xingar a gente, mandar mensagens pra gente que a gente lê ao vivo aqui, ó. Eu quero que algum apoiador que está online aqui, ó, escreva qualquer frase não racista, não criminosa, que eu vou ler aqui rapidinho. Mas, ó, quem apoia a gente pode participar das gravações ao vivo aqui, ó, como o Gabriel Cordeiro, como o cantor e compositor pai do Fiuk, Fábio Júnior, como o emo Pedro Carvalho, como o Fabrício Neri, como a Maria Lua, que escreveu aqui, ó, Justice for Bionic, como o Eduardo Távora, como o Jefferson Kozenieski, como a Beatruzes e como a Tuane Malman. Come todo mundo, né? Comi todo mundo. Eu sou assim, pinto louco, PL. Muito obrigado pela sua audiência. Meu Deus do céu, comentário chega. do Pedro Carvalho ao vivo aqui, ó. O capitalismo falhou, falha e falhará em todos os lugares em que colocou seus tentáculos. E a Maria Lua comentou, nhame. Muito obrigado pela sua audiência. Boa refeição, Isadora Almeida. E Tchau, até a gente. próxima edição do programa Gente. Free Sky Ferreira, segundo o Gabriel Cordeiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Vai na Sky Ferreira. Esse podcast foi editado por Nick Silva.